Vou trazer aqui para cá. Oremos. Paizinho querido, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado que podemos ter chegado com vida e com saúde, Senhor. E vimos agora, Senhor, pedir-te uma bênção especial, que vamos abrir a Tua Palavra e que vamos meditar sobre ela para que ela possa ir de encontro às nossas necessidades e que todos aqueles que estão a ouvir, Senhor, que isto possa ser um refrigério para a sua alma. Dá-nos um sábado abençoado, é aquilo que humildemente peço, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez dou as boas noites aos meus amigos e aos nossos irmãos pelo Facebook. E o tema que eu hoje vos trago para falar é um tema algo importante, mas também que é um tema um pouco difícil para muitos de nós. O tema que eu vos trago está baseado no capítulo 11 de João e fala sobre a ressurreição de Lázaro. E muitas vezes nós, portanto, que nos dizemos cristãos, não é? E não só os cristãos, mas de uma forma geral todas as pessoas têm alguma dificuldade em lidar com o tema da morte.
o tema da morte é um tema que ao longo dos séculos é quase um tema tabu. E então eu hoje vou falar um pouco sobre ele. E convidava os meus amigos então a abrirem as vossas Bíblias, em João 11, e que nos fala sobre a ressurreição de Lázaro, como eu disse. João 11, eu vou ler a partir do versículo 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, um povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que tinha derramado o bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugar os seus pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, porque o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Voltando isto só para fazer um pequeno contexto nesta parte da meditação que nós estamos, esta história da morte e da ressurreição de Lázaro é uma história que muitas vezes tem feito base para muitos filmes, para muitas histórias, e que muitas vezes se baseiam em realidades que muitas vezes são alteradas de acordo com a concepção cristã. Isto, vou-vos falar sobre a questão da imortalidade da alma, também sobre outras situações. Mas aqui o texto é bem claro. Jesus tinha, portanto, passado, e Jesus, durante todo o seu ministério, Jesus nunca teve casas. E então Jesus era habitual ficar em casa dos seus amigos. Como ele não tinha casa, não tinha habitação, e sabendo que as pessoas naquela altura, devido às grandes dificuldades que passavam, e Jesus vinha de uma família pobre, mas Jesus era o dono de todo este mundo. Jesus podia ter vindo a este mundo através de uma família rica, mas não, Jesus preferiu demonstrar através da sua vida que ele passou das dificuldades, ou seja, Jesus foi o exemplo em tudo, e foi o exemplo também do seu ponto de vista material, ou seja, ele não tinha uma casa sequer onde dormir. Ele, em outras passagens, ele diz que o Filho do Homem nem sequer uma cama para dormir ele tinha, ele ia sempre dormir na casa dos seus amigos. E de facto, a casa de Lázaro, Maria e Marta era uma casa onde ele gostava sempre de estar. Isto porquê? Porque ele sentia-se bem lá. Eu acredito que naquela altura Maria, Marta e Lázaro não seriam uma família desafogada. Nós podemos ver através da história que Jesus teve, quer com as pessoas mais influentes daquela altura, como com as pessoas de maior necessidade. E Maria, Marta e Lázaro eram uma família pobre. Vejamos que, só para fazer uma recapitulação, quando Maria unge os pés de Jesus com o óleo com o perfume que ela tinha comprado, os próprios discípulos de Jesus, e principalmente Judas, demonstram uma indignação muito grande para com isso. E podemos ver que não era pelo amor que ele tinha pelo perfume em si, mas sim pela ganância, pela cobiça que ele tinha em ficar com esse dinheiro. E então Jesus conduz a situação para este caminho, e de facto, realmente, podemos ver
ele a ir então a este povoado, e diz que ele recebe então esta mensagem da parte das irmãs de Lázaro: olha, o teu amigo Lázaro está doente. Uma primeira lição que nós podemos tirar destes primeiros versículos é que os amigos de Jesus também ficavam doentes. Os amigos de Jesus também necessitavam da sua ajuda. E aqui também podemos ver que muitas vezes Deus, o silêncio de Deus, não significa a ausência de Deus. Muitas vezes nós também podemos chegar a uma altura da nossa vida em que oramos sobre um determinado assunto, sobre uma determinada situação, e Deus não nos responde. E nós, muitas vezes, pode-nos levar a ter algumas dúvidas, a ter alguma incerteza. Agora, o silêncio de Deus realmente, irmãos, nunca significa a ausência de Deus nas nossas vidas. Os irmãos tomem esta frase como uma frase bem pensada, que muitas vezes nós pensamos que o silêncio de Deus significa uma ausência de Deus nas nossas vidas, e não é. Eu repito, o silêncio de Deus muitas vezes é Deus a dizer: espera, ainda não chegou esse momento. E Maria e Marta não compreenderam esta resposta de Jesus, porque humanamente pensando, não é? E nós pensando, se alguém chegasse ao pé de nós e dizer: então, olha, aquele teu amigo está em muita dificuldade, vai lá ter com ele porque ele precisa da tua ajuda. Nós, humanamente, íamos logo de imediato. Nem sequer pestanejávamos, nem sequer dizíamos nada. Íamos logo ter com ele. Mas realmente, Jesus disse: calma, tenham calma. Isto tudo o que está a acontecer é para a glória de Deus. E muitas vezes nós também queremos uma resposta imediata de Deus. Ainda foi há uns dias que eu falava com uma pessoa, minha amiga, não é? E que ela dizia como é que era possível estar a acontecer uma situação na vida do filho, um rapaz jovem. E de facto muitas vezes a gente não compreende os desafios e as coisas que Deus nos permite acontecer. Agora, realmente tudo é feito, às vezes não pela vontade de Deus, mas Deus permite tudo. E muitas vezes nós temos que compreender isso. Mas Maria e Marta não compreenderam esta situação. E por isso é que Jesus no versículo 4 diz: mas ao ouvir isto, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas ao saber que Lázaro adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Isto diz-nos no versículo 6. Isto pode parecer um contrassenso também. Porque aparentemente, segundo aquilo que diz no versículo 6, Jesus não se importou com a doença de Lázaro. Aparentemente dá a ideia que Jesus não quis saber de Lázaro para nada. E às vezes Deus permite que a escuridão chegue às nossas vidas para trazer uma luz ainda mais clara sobre uma determinada situação. E de facto, podemos ver que muitas vezes existem coisas que nos acontecem que nós podemos dizer: então, mas como é que isto acontece? Como é que Deus abandonou-me porque eu precisava da ajuda, eu estava a atravessar um momento de dificuldade, um momento de angústia, e Deus não se importou comigo. Mas realmente, irmãos, não importa o tamanho do problema. Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e nada está perdido. Por isso, meu amigo, meu irmão, tu que estás a ouvir esta meditação, podes ter uma certeza:
Não importa o tamanho do teu problema. Eu repito, Jesus tem todo o poder no céu e na terra e nada está perdido. Deus quer fazer milagres nas nossas vidas, mas a maior parte das vezes nós não deixamos, porque nós queremos arranjar logo uma solução para Deus. Nós queremos dizer, olha Deus, é assim. Podemos ver isso no passado, com muitos atores, com muitos irmãos nossos, mesmo durante o povo de Israel, muitos patriarcas do povo de Deus tentaram arranjar soluções para Deus. Mas Deus sabe tudo. E Deus está disposto a fazer um milagre. Assim nós deixemos. Vou continuar a ler o capítulo 11, a partir do versículo 7. Depois disse Jesus aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E no versículo 8, e eles lhe disseram, Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim tu vais voltar para lá? Aqui os discípulos fazem uma lembrança, portanto, lembram algo que tinha passado. Mestre, tu vais para a Judeia, mesmo sabendo que eles quiseram-te apedrejar, que te queriam matar? Mas Jesus sabia o porquê de tudo. E mesmo tendo algum receio, porque Jesus aqui estava do ponto de vista humano, Jesus foi para lá. Porque Jesus queria ir para demonstrar não só àquela família, a toda aquela população, a todo aquele povo, as maravilhas que ele podia fazer. Porque eu repito, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. E na vida de Marta e de Maria, aqueles 4 dias que Jesus não chegou, para elas podem ter parecido uma eternidade. E muitas vezes para nós, quando nós temos um problema, quando temos uma pequena dor, às vezes 1 minuto parece uma eternidade. Mas Deus está sempre pronto para nos valer. E muitas vezes não temos a fé. E isto também foi uma lição para Maria e para Marta, para testar a sua fé, se realmente elas estavam dispostas a crer em Jesus. E Jesus respondeu assim aos discípulos, o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia e não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, que tem mais 12 horas, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo do sono. Quando Jesus diz isto no versículo 11, dá a ideia que Jesus estava a dizer que Lázaro estava a dormir, tinha se sentido mal, e ele foi dormir a sesta. Os discípulos não compreenderam aquilo que Jesus estava a dizer, que Lázaro realmente tinha morrido. Humanamente, ele tinha falecido. No versículo 12, os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, é porque ele está bom. E Jesus havia-se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que Jesus, falava do sono. No versículo 14 diz, então Jesus lhe disse claramente, atenção meus amigos, Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos agora até ele. Isto parece uma contradição, este versículo 15 e o versículo 16. Jesus primeiro disse, Lázaro, vocês entendam bem, Lázaro morreu. Ouçam, Lázaro morreu. E depois diz,
Por vossa causa, eu alegro-me por não ter estado lá, para que vocês e os outros creiais. Muitas vezes nós também somos como os discípulos. Aliás, eu diria até mais, nós somos piores do que os discípulos. Porque nós já lemos tudo isto e muitas vezes quando temos alguma dificuldade, não temos fé, nós não queremos. Nós muitas vezes duvidamos. Mas eu repito, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O impossível acontece, como o impossível aconteceu. Naquele tempo, os rabis acreditavam que qualquer pessoa que morria, ao final do terceiro dia, já não havia qualquer hipótese dele ressuscitar. Agora vejam que Jesus ainda esperou mais um dia, 4 dias. E vamos continuar a ler. A partir do versículo 16. E então Tomé, chamado Didímio, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Vejamos bem aqui o caráter de Tomé. Tomé é depois aquele que mais à frente vai dizer: Jesus, mostra-me realmente mostra-me as cicatrizes, porque custa-me acreditar. Tomé aqui demonstra mais uma vez esse seu espírito. Vamos nós também morrer com ele, disse Tomé. E chegando então à cidade, isto já passando 4 dias, chegou Jesus e viu que Lázaro já tinha sido sepultado. Havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 côvados de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para consolá-las pela perda do seu irmão. O versículo 20. E ao saber que Jesus estava a chegar, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Diz-nos Marta no versículo 21. Podemos ver aqui que Marta tinha uma fé em Jesus. Sabia se ele estivesse lá, se ele estivesse lá na cidade, se ele tivesse ido dentro dos 2 dias, ele, Lázaro, não teria morrido. Porque Jesus tinha operado para que realmente Lázaro não morresse. Mas podemos ver aqui que realmente Marta tinha uma fé, mas não uma fé viva, uma fé com toda a certeza de que realmente Jesus podia operar um milagre. Diz o versículo 22, mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. E Jesus respondeu-lhe, disse: teu irmão vai ressuscitar. Marta acreditou piamente que Lázaro ia ressuscitar, mas não naquele momento, não naquela hora, numa ressurreição futura. Vamos continuar a ler o versículo 24. E disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus estava-lhe a dizer exatamente a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso dar a vida. Eu dou a vida. Mesmo a quem morreu, eu posso dar a vida. Acreditas tu nisto? Que Jesus pode dar-te aquilo que pode parecer aos olhos humanos impossível? Deus é o Deus do impossível, irmão. Deus está disposto a fazer por ti aquilo que às vezes nem a tua família faz por ti. Como eu vos disse ainda há pouco,
Aparentemente, Jesus não se importou com a família de Lázaro. Ele não foi logo. Às vezes não importa o problema. Jesus tem todo o poder para resolver os teus maiores problemas e os meus maiores problemas. Nada está perdido. Deus hoje quer fazer um milagre em tua vida. Tu deixas que Ele faça? Será que eu deixo que Jesus faça um milagre na minha vida? Nós vamos ler o resto da história e vamos ver que aquilo que eles pensavam que era impossível aconteceu. Vamos continuar a ler. E Jesus, vou repetir o versículo 25. E Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Marta, tu crês nisto? Paulo, tu crês nisto? E respondendo-lhe, Marta disse: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia ter vindo ao mundo. Dito isto, ela retirou-se e, chamando a sua irmã Maria, em particular, disse-lhe: O Mestre está aqui, Jesus está aqui e te chama. E ouvindo isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. No versículo 30. E Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas já estava onde Marta o encontrara. E então os judeus que estavam na sua casa, com Maria, e a que a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram, dirigindo-se ao sepulcro para ali chorar. E ao chegar ao lugar onde Jesus estava, veio Maria e, lançando-se aos seus pés, disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao vê-la chorar, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e também chorou. Jesus aqui demonstrou também um carinho, uma atenção, quer por Maria, quer por Marta. E diz que também que Jesus chorou. Diz o versículo 35. É um dos versículos mais pequenos da Bíblia. Jesus chorou. E então os judeus disseram: Vede realmente como Jesus o amava. Mas alguns disseram: Será que ele pode abrir os olhos aos cegos? Não podia também ter evitado que este homem morresse? Os judeus, a maior parte deles incrédulos, não acreditavam no poder de Jesus. Jesus tinha dito há minutos atrás: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso dar a ressurreição. Jesus estava a dizer isso. E Jesus diz isso para ti hoje. O impossível que tu pensas que acontece, Deus pode fazer na tua vida. Estás tu disposto a acreditar? Estou eu disposto também a acreditar? Muitas vezes a gente com as nossas palavras diz que sim. Mas depois com as nossas ações dizemos que não. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada. E agora no versículo 39, Jesus dá a solução. Tirai a pedra, disse Jesus. E então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal. Há 4 dias que ele está aqui deitado, porque já faz 4 dias. E Jesus, no versículo 40, lhe respondeu: Não te disse eu que se crerdes, tu verias a glória de Deus hoje? Jesus também te faz esta pergunta para ti e para mim. Se tu creres, verás a glória de Deus hoje. Se tu creres, verás a glória de Deus na tua vida. Se tu creres, verás a glória de Deus. Agora, para isso, basta creres. Basta teres essa fé. Será que eu tenho essa fé? Será que tu tens essa fé?
Diz o versículo 41. E então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Lázaro ainda não tinha ressuscitado, mas Jesus tinha a certeza absoluta que Lázaro ia sair. Que tudo aquilo que tinha acontecido era para que o povo daquela altura cresce que realmente Jesus tinha poder para dar vida. Porque eles diziam que humanamente era impossível. Por 4 dias realmente era impossível já haver vida. E Jesus deve ter esperado estes 4 dias para lhes demonstrar que ele tinha poder sobre a vida. Esta é a lição que hoje Jesus também te quer dar a ti. Que ele tem poder para restaurar seja o que for, se for a vontade dele. Porque muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita na vontade de Deus. E Jesus não é isso que disse. Jesus disse: seja feita a tua vontade, a vontade do Pai. Então quando ele disse: Pai, graças te dou porque tu me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é porque assim te falei, para que creiam que tu me enviastes. E dizendo isto, exclamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Ele deve ter falado num tom mais alto: Lázaro, despacha-te, sai para fora. E Lázaro, que estava morto, saiu. Ainda tinha os seus pés e as mãos atadas com faixas. E ainda tinha o seu rosto envolvido num pano. E Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Jesus apenas falou. Jesus não tocou em Lázaro. Jesus apenas disse: Lázaro, sai para fora. Esse mesmo poder que Jesus demonstrou é que ele tem poder sobre a vida. O impossível para aquelas pessoas, para aqueles mestres, para os rabis, para os judeus que estavam ali à volta a dizer que era impossível Jesus ressuscitar. Eu acredito que alguns até deviam estar assim: epá, Jesus não consegue. Mas Jesus conseguiu. O impossível aconteceu. E hoje em dia, e hoje nesta tarde, nesta noite, Deus quer fazer um milagre na tua vida. Se tu deixares, se eu deixar. Lázaro, que estava morto, não estava fora do controle de Deus. Deus tem o controle sobre a morte, inclusive. E isso foi demonstrado aqui. Neste texto de João 11, estes primeiros 44 versículos, esta meditação que eu vos trago hoje, é para demonstrar que Deus é o Deus do impossível. Deus está disposto a fazer o impossível na tua vida, como fez na vida daqueles 3, de Maria, de Marta e de Lázaro. Deus amava Lázaro, mas Deus também te ama a ti. Deus também me ama a mim. E para isso, basta realmente tu quereres, teres fé e, acima de tudo, fazeres a vontade de Deus. Não é fazeres a vontade do Paulo, não é fazeres a vontade do pastor, do padre, ou de seja lá de quem for. É fazeres a vontade de Deus. E Deus está disposto a fazer tal e qual como fez os milagres na vida de Lázaro, também pode fazer na tua vida e na minha vida. Assim eu e tu deixemos que Deus possa fazer. Meus caros amigos, meus caros irmãos, somos todos falhos. Eu sou falho, vocês também, mas Deus é o Deus do impossível. O milagre que Deus fez na vida de Lázaro pode o fazer hoje na tua e na minha vida. Aparentemente, como eu repito, Jesus deu a ideia que não se importava com a vida de Lázaro, para demonstrar para todo aquele
para aquelas pessoas, para todos aqueles judeus, para todos aqueles rabis naquele tempo, que ele estava disposto a fazer algo que humanamente era impossível ele ter feito. Deus quer fazer, repito, um milagre na tua vida. Deus quer fazer o impossível. Mas para isso, tens que ser tu e eu a deixar que isso aconteça. Estás disposto a isto? Estás disposto a deixar que Deus trabalhe na tua vida? Amanhã teremos um dia de sábado abençoado, que começou nestas horas, e que todos vocês estarão convidados a nos acompanhar na nossa igreja aqui. Mas para isso, para que Deus faça o impossível, tens tu que fazer o possível, de te entregar a Ele. Não te entregar a ninguém, mas te entregar a Cristo. Hoje, agora, é o momento. Se tu ainda não o fizestes, enquanto vai passar este próximo hino, medita nas suas palavras e entrega a tua vida a Deus. Deus está disposto a isto e qualquer um de nós não sabe se amanhã poderá acordar com vida e com saúde. Agora eu desejo realmente a todos vós uma excelente noite abençoada e que o nosso Deus vos continue a abençoar. Amém. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração
Quero pra sempre servir-te por onde for. Oremos. Pai querido Senhor, agora que acabamos a meditação deste culto de pôr do sol, em que realmente falamos sobre a história de Maria, Marta e de Lázaro e da sua ressurreição. Tu és o Deus do impossível. Tu podes fazer os milagres acontecerem nas nossas vidas. Mas o maior milagre realmente ainda está por acontecer, que é a tua segunda vinda, Senhor. Amém. Que nós possamos entregar, como ouvimos, cantar, o nosso coração. É a única coisa que nós podemos fazer. E realmente preparar-nos para essa tão maravilhosa data que será quando virmos o teu Filho nas nuvens dos céus. Amém. Prepara a cada um de nós aqui na nossa igreja. Nós somos pecadores, mas acreditamos realmente que a tua graça e a tua graça só nos basta, Senhor. Amém. É aquilo que humildemente peço, Senhor, deixando aos nossos amigos e irmãos que tenham uma noite abençoada, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém.